Olá, boa tarde a todos, boa noite, dependendo de onde vocês estão. Muito obrigado pela presença. Meu nome é Rodrigo Pricoli e eu vou ser o moderador do terceiro webinar da série O Agro Não Para. Eu acho que esse momento complicado pelo qual a gente está vivendo, ele, em razão da Covid-19, ele acaba, e essa situação de isolamento, ele gera uma série de eventos virtuais que acho que é a única coisa que a gente não pode se queixar. E acho que no meio de tantos eventos, a gente da Índio, a gente sabe o quão importante é valorizar o tempo de vocês e apresentar um debate que seja informativo e agregue valor para todo mundo. E foi pensando nisso que a gente convidou para participar da nossa conversa pessoas que são excepcionais na sua área de atuação, com experiências que se complementam de uma forma que a gente possa abordar o tema de hoje da forma mais ampla possível. Aqui a gente vai debater a forma de utilizar as ferramentas digitais para deixar o processo do agro mais ágil e eficiente, especialmente no processo de obtenção de crédito agrícola pelo produtor rural e, consequentemente, a emissão das CPRs. O formato do webinar ele vai ser muito similar aos anteriores. A gente vai ter aproximadamente 30, 40 minutos de conversa com os convidados e a ideia é utilizar o restante do tempo para conversar com vocês, com os participantes. Então, fiquem à vontade para enviar as perguntas através do chat, pelo próprio Zoom. Não sei onde que aparece na tela, mas a gente vai tentar responder a todas as perguntas que chegarem. Então, eu gostaria de apresentar os nossos convidados e agradecer a presença deles, a participação deles. A Marcela Costa é advogada, especialista em direito digital e já foi reconhecida como uma das melhores advogadas do Brasil nessa matéria. A gente também vai contar com a presença do Pedro Roso, que não é advogado e ele é o CEO e cofundador da empresa Docket, é uma startup que faz um trabalho bem interessante na gestão e análise de documentos digitais. Eu acho que ele vai conseguir dar uma visão bastante interessante para a gente do tema, com um viés diferente do jurídico. A intenção é realmente falar do tema de uma forma que, que seja útil para todo mundo. E a gente, para isso, também conta com a presença do advogado Marcos Reis. Ele é CEO do escritório Reis Advogados e super reconhecido especialista na área de agronegócio. Ele é autor de 2 livros excepcionais sobre célula de produtor rural. Para quem ainda não conhece, eu recomendo a leitura. Eu acho que só da qualidade dos nossos convidados e a relevância do tema já seria suficiente para que todos fiquem até o final, mas a gente ainda tem um bônus para quem ficar, que no final da nossa sessão do painel a gente vai ter um sorteio de um prêmio especial que a gente revela só no final. Então vamos começar a conversa. Eu queria começar questionando a Marcela, especialmente sobre a validade e segurança jurídica de documentos digitais no Brasil. Eu acho que todo mundo aqui concorda que os brasileiros, eles são, via de regra, desconfiados para adotar novas tecnologias. Por outro lado, uma vez que a gente ganha confiança, a minha impressão é que o brasileiro, ele é muito na vanguarda para a adoção de tecnologia. Eu vejo o que aconteceu com o e-commerce, por exemplo, acho que todo mundo se lembra, mas no começo ele demorou para decolar, principalmente porque existia muita desconfiança para fornecer informação pessoal, número de cartão de crédito. Eu acho que uma vez que as pessoas tenham ganhado confiança, superou essa barreira, o Brasil hoje já é um dos países que mais fatura com e-commerce no mundo. E acho que durante esse período isso só aumentou. Se a gente fizer um paralelo com o agronegócio, eu acho que hoje existe uma desconfiança
relacionada com a segurança e eficácia dessas tecnologias digitais que hoje a gente tem à disposição para a formalização dos negócios jurídicos. Acho que algumas nem tão novas, mas o fato é que não são adotadas em larga escala. E a gente tem essa cultura muito enraizada de guardar papel, tudo tem que ser físico, né? Então, muita dúvida acaba surgindo em relação à possibilidade de você exigir o cumprimento de um acordo sem ter um papel. Então, Marcelo, eu queria que você esclarecesse para a gente. Eu acho que sendo especialista em direito digital é porque isso deve ter alguma validade, né? Então, o que assim, os documentos digitais no Brasil, eles são seguros, eles são válidos? Qual que é a diferença dele para um documento que a gente imprime, assina, reconhece firma em cartório? Existe essa diferença? Conta um pouco para a gente da sua experiência e opinião. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Rodrigo, antes de mais nada, queria agradecer pelo convite, a você, a Índigo. Acho que é um prazer participar de um bate-papo como esse e tentar contribuir aí de alguma forma, compartilhar algumas experiências, com o objetivo de, assim, acho que meu papel aqui hoje é tentar desmistificar um pouco o receio em relação à utilização de processos digitais, de contratos eletrônicos, enfim, que no fim do dia acabam gerando algumas preocupações, até por estarmos acostumados, como você falou, a utilizar tantos papéis, a alguns processos que já fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, acho que o bate-papo vai ser muito enriquecedor. Então, vamos começar. Antes de mais nada, até antes de ir diretamente para a sua pergunta, antes de responder sua pergunta diretamente, eu acho importante esclarecer que existem dois tipos de assinaturas em e-mail eletrônico, né? Existem as assinaturas eletrônicas, que, como o próprio nome diz, aí eles utilizam qualquer meio eletrônico com tipos de mecanismos de segurança, como, por exemplo, tokens, SMS, SMS com e-mails. Hoje em dia a gente vê aí algumas fintechs e bancos digitais que utilizam, por exemplo, foto do usuário para ajudar nessa questão da autenticidade, de reconhecer efetivamente quem é o usuário que está do outro lado, né, do computador. E existem as assinaturas digitais, que são assinaturas que utilizam meio eletrônico com algoritmos e aí uma junção com uma criptografia assimétrica que garante uma segurança mais robusta em relação à autenticidade e à integridade dos documentos, que são assinados por esse modelo, que, no fim do dia, resumindo, são os famosos certificados digitais, né, da ICP Brasil. E acho que também vale a gente diferenciar aqui, pode parecer trivial, mas muitas vezes a gente recebe esse tipo de dúvida no dia a dia, que essas assinaturas eletrônicas não se relacionam em hipótese alguma com, por exemplo, aquelas assinaturas digitalizadas, que a gente vê algumas pessoas que hoje em dia ainda assinam no papel, fazem o escaneamento disso e tentam aplicar em um documento. A gente não está falando desse tipo de assinatura, tá? A gente está falando realmente de assinaturas em meios digitais, em plataformas, usando certificados, que eles consigam comprovar e ter um registro da autenticidade e da integridade daquele documento para ele ter uma validade jurídica. Dito isso, qual é a minha preocupação aqui em tentar trazer o esclarecimento desses tipos de assinaturas, né? Pode parecer um pouco confuso se você não está muito familiarizado, mas é importante você começar a conhecer, principalmente se você ainda está fora desse ambiente e você está passando por um processo de transformação digital, porque existem algumas plataformas que conseguem oferecer hoje em dia as assinaturas eletrônicas, são gênero, né? E não as assinaturas digitais, os certificados digitais. Então, é importante você conhecer isso até para não gerar uma frustração. Você está entrando para o meio digital
você está buscando essa transformação, essa inovação, essa agilidade, e pode ser que em determinados documentos sejam exigidos aí a assinatura digital e não a eletrônica, e o usuário, a pessoa quem está ali começando a utilizar esse processo, ter algum tipo de frustração. Então, eu acho relevante trazer essa diferença, né? E aí, se a gente for falar um pouco sobre, agora, realmente, a sua pergunta sobre a validade jurídica dos contratos eletrônicos, das assinaturas eletrônicas, eu te afirmo categoricamente que sim, existe, eles são seguros, tem validade jurídica, desde que você observe aquelas premissas que eu comentei, né, de você conseguir manter e comprovar a integridade e a autenticidade do documento, que nada mais é do que a integridade é que o documento não foi alterado, que você consiga ter um registro, né, disso usando uma plataforma adequada, e a autenticidade é você conseguir comprovar a autoria de quem assinou o contrato. E a validade jurídica disso, ela decorre também do princípio da liberdade da forma no direito brasileiro, né? Que a manifestação de vontade em um contrato privado, se não existir alguma previsão expressa que diga diferentemente disso, ela pode ocorrer por qualquer meio. Então, a gente sabe que existem contratos que podem ser feitos verbalmente, inclusive, né? Pode ser feito pelo papel, que a gente está acostumado, e por meio eletrônico. A gente não para muito para pensar em como que isso é aplicado no nosso dia a dia, mas, por exemplo, um clique que você faz em um site é um contrato eletrônico, né? A importância, de novo, reforçando, é você ter o registro, você conseguir manter o registro de que aquela assinatura, de que aquele clique foi dado e, de alguma forma, seja pelo IP, seja por uma senha, de alguma forma você conseguir resguardar essa autenticidade, essa autoria de quem fez a assinatura, quem deu o clique ali naquele contrato digital. Porque, por exemplo, se a gente fala de contratos verbais, eles podem ocorrer. A dificuldade é você conseguir depois demonstrar, né? Você ter uma força probatória em relação a essa obrigação que foi firmada verbalmente. E aí é que entra a tecnologia, né? Aí que entram todas essas ferramentas que são até hoje em dia, conseguem ter uma força maior de garantir que aquele contrato foi assinado, que houve a manifestação de vontade pelas partes, de que aquela obrigação foi realmente acordada e contratada pelas partes. Eu estou falando aqui direto, viu, Rodrigo? Se você quiser me interromper, você fica à vontade, que eu deslancho a falar. Pode falar, por favor. A Tá. gente precisa, a gente precisa começar garantindo que a gente pode usar os documentos digitais dentro do agro. Sem isso, o debate Exatamente. não avança. E é interessante porque essa validade jurídica, ela já vem desde 2001 com a MP, que instituiu aí o ICP Brasil o ICP no Brasil, e, enfim, só de alguns anos para cá, e agora ainda mais com a pandemia, que acho que agilizou e ampliou a necessidade tanto dos setores privados como também do setor público, em encontrar mecanismos de manter os negócios em andamento de forma segura, né? Então, mas isso já existe há muito tempo, né? O judiciário já utiliza certificado digital, por exemplo, se não me engano, há mais de 10 anos. Então, daí você comprova que realmente falta um pouco, talvez, de conhecimento e que isso gera uma insegurança para as partes, tanto dessa questão da validade, da eficácia jurídica dessas assinaturas por plataformas digitais, como também da própria tecnologia, né? Como a gente não conhece muito, acaba gerando um desconforto, uma desconfiança para você assinar um contrato, por exemplo, por meio digital. Mas, até como você disse, acho que os contratos
por exemplo, se você tiver, vou dar um exemplo prático, se você assinou um contrato digitalmente, um contrato eletrônico, você pode se perguntar, eu consigo executar essa dívida, né? Eu não tenho ali o contrato físico, só o contrato eletrônico ele vai ser suficiente para eu executar, para eu questionar no judiciário? E sim, o judiciário reconhece. Se não tiver, né, nenhuma fragilidade ali no meio dessa comprovação da integridade, de que o documento não foi alterado, você consegue executar uma dívida sem problemas nenhum. O mesmo, tem a mesma força que um contrato assinado em papel. Até trazendo um exemplo, teve um caso de um contrato de financiamento, de empréstimo, que o cara foi na boca do caixa eletrônico e ali no momento de sacar, ele clicou em sim, que ele queria contratar um financiamento, e depois ele foi questionar, e o motivo, né, a justificativa para ele questionar era de que não tinha um contrato físico em papel, que ele só tinha dado um clique ali um aceite pelo caixa eletrônico. E o judiciário disse que não havia necessidade de um documento físico para aquela finalidade, para comprovar e demonstrar a manifestação da vontade dele em ter contratado aquilo, até porque ele utilizou uma senha pessoal, né, que demonstra que só ele poderia ter tido acesso naquele momento de dar o aceite. Então, são alguns exemplos aí que a gente vê que acabam reforçando a validade e a segurança jurídica que esses documentos eletrônicos carregam hoje em dia. Então, em resumo, sim, o documento eletrônico é válido, é aceito, o judiciário ele reconhece. Falei para resumir isso. Mas é por isso que não gosto de advogado, né? Depois a gente leva fama ruim. Ó, eu tentei ser objetiva, hein? Mas não, obrigado. Eu acho interessante a explicação. Acho que, assim, quando a gente pensa em digitalização, a Indigo, ela tem, assim, hoje em dia nem dá para chamar muito de startup, mas ela é uma empresa que tem inovação no DNA. E aí a gente olha para o agronegócio, não tem como dizer que a inovação não está presente no agro. Então, quando a gente se estabeleceu no Brasil em 2017, então nem faz tanto tempo assim, já havia uma proposta de criar toda uma estrutura para colocar toda a cadeia do agro numa plataforma digital, desde a contratação de insumo até venda de grão, passando por registro de CPR. E a teoria funcionava exatamente do jeito que você comentou. Agora, na prática, o cenário acabava sendo bem diferente. Eu acho que hoje em dia eu posso dizer que a Indigo evoluiu bastante, outras empresas se esforçaram muito, mas até hoje não conheço nenhuma empresa dentro do agro que trabalhe de uma forma 100% digital. O negócio é tão complicado, tão difícil, que se uma empresa consegue fazer um processo parcialmente digital, registra uma CPR, aí você já vê a festa, um monte de anúncio, ainda acho que vou ver anúncio no Jornal Nacional da primeira empresa a registrar a CPR digital. Então, assim, isso mostra que existe uma dificuldade ainda muito grande, apesar de a gente ter todos os elementos aí para avançar nessa digitalização. Aí, minha pergunta para o Pedro, que ele roda uma plataforma digital, acho que com vários outros vieses, mas eu acho que a assinatura digital também é parte disso. Eu queria saber a sua opinião de por que tem sido ou é muito difícil essa adoção dos processos digitais dentro do agro, por que é tão raro ver uma CPR que seja 100% digital, que tipo de barreira que você enxerga para que CPR digital seja uma regra e não uma exceção? E quando eu falo digital, estou falando ela sem o produtor precisar sair da fazenda, sem a empresa de insumo precisar sair do escritório, 100% digital. Por que a gente tem tanta dificuldade? Legal, Rodrigo. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, doutora Marcela, doutor Marcos também. Olha,
é uma pergunta interessante, eu acho que tem fatores aí regulatórios. Parte da nossa plataforma, ela se resume em obter documentos em órgãos públicos. E a partir de se você levar essa digitalização ali para toda a cadeia, né, inclusive para o produtor, também envolvia a questão dos documentos nos órgãos públicos, que até muito pouco tempo atrás, ou ainda existem diversas dificuldades, né, em se digitalizar esses processos dentro das instituições públicas, seja cartório, IBAMA, INCRA, né? O que a gente está vendo é que, infelizmente, devido a tudo o que vem acontecendo recentemente com a Covid-19, muitos órgãos públicos aceleraram o processo de digitalização. E as empresas também se tornaram mais digitais. E aí, isso, juntando com o que a doutora Marcela colocou sobre a validade, o reconhecimento da assinatura digital, porque o grande entrave, né, era o tipo da CPR que você está fazendo, caso envolvesse uma garantia ali imobiliária, você precisa de uma assinatura de fato, e os cartórios estão numa frente aí, a gente vem conversando com diversos cartórios, trazendo mais digitalização e adotando mais, né, a assinatura digital, para que no futuro você consiga, com um clique, fazer a sua negociação, gerar toda a documentação dessa due diligence, né? Então, os documentos do imóvel, do CNPJ, os dos CPFs envolvidos, e depois gerar a CPR e assinar ela, talvez aí de dentro do seu celular, por um aplicativo, quem sabe, né? É isso que nós esperamos. Mas o grande ponto era, existem, né, dois pilares aí. O produtor também está mais digital, né? E isso a gente está falando de infraestrutura. Então, a importância do produtor também buscar a digitalização, ele possuir uma assinatura, né, com um certificado, como a doutora Marcela colocou, para que ele possa fazer essa operação 100% digital. E na outra ponta era os órgãos públicos também passarem por esse processo. Então, são duas vias que tem que caminhar aí juntas, né? E quem está no meio, às vezes as empresas também estarem digitais ali. Então, o que a gente via era que muitas vezes o produtor ele estava se tornando mais digital, ele estava buscando inovação, mas os órgãos públicos ainda não estavam prontos para também abraçar isso, né, ou aceitar. E aí, não vou entrar em termos técnicos, mas até disponibilização de recursos tecnológicos ali para ter todo esse controle. O que a gente vem observando é que isso vem mudando, e vem mudando mais rápido, porque acho que as instituições públicas, falando muito do registro de imóveis, a gente tem conversas constantes, eles também adotaram e abraçaram essa causa e vem acelerando esse processo, porque é um ganha-ganha em toda essa cadeia, né? E isso, no final do dia, é como que a gente ajuda a reduzir a burocracia. E a burocracia, muitas vezes, por parte desse processo, está em lidar com documento de órgão público. Então, a gente tem algumas estimativas que 40% do tempo no processo de emissão de uma CPR é em tramitação de documento, seja na coleta, na emissão ou na hora de se fazer o registro ou assinatura. Então, a gente pode esperar aí, a visão de futuro é que, como isso vem andando, e aí eu entendo também que existem certas regiões que estão mais avançadas, né, onde as associações, né, dos registradores, elas estão mais avançadas, e existem regiões que ainda têm um débito ainda relacionado a todo esse desenvolvimento tecnológico. Então, também não dá para ter certo e errado. Acho que até pela audiência que a gente tem aqui, você pode estar numa região que a instituição pública ali ela não está, né, tão à frente, mas num consenso geral, o que a gente vem observando, conversando muito com esse setor, a gente fala em média por mês com 10 mil instituições públicas obtendo documentos, né, do norte ao sul do país. Então, o consenso geral que a gente traz para esse mercado existe uma agenda muito positiva. Isso depende das instituições públicas, isso depende também dos produtores, né? Vamos caminhar juntos, porque todo mundo vai ganhar com a digitalização dessa cadeia. E de plataformas, que eu acho que aí também engloba um pouco do que você trouxe, a gente tem visto o surgimento de inúmeras iniciativas para você se automatizar toda a parte de gestão de documento, com pré-análise, né, deixando esse processo muito mais
Celery, onde você consegue reduzir o tempo na hora de tomar uma decisão, controlar todos os vencimentos dessa documentação, renovações automáticas. Então, aí vem muito forte com inovação tecnológica, com software mesmo, para que a cadeia também ganhe depois que toda a operação é executada e durante também, porque no final do dia isso é um workflow, né? É pegar o documento, fazer uma análise, né? Gerar a CPR, levar a registro e monitorar. E aí existem inúmeras plataformas hoje no mercado, acho que desde 2016 a gente já viu surgir pelo menos algumas 20 ou 30 plataformas que ajudam nesse fluxo. Então a agenda ela é super positiva e acho que se todo mundo caminhar junto, todos vão ganhar. Legal, Pedro. Obrigado. Interessante essa visão. Eu acho uma visão otimista de uma agenda positiva. A gente parece que está caminhando bem. Talvez falte um empurrãozinho para a gente ter uma CPR, para uma evolução que permita que a gente tenha uma CPR de uma forma mais rápida, totalmente digital, do jeito que o agro espera. E aí eu queria ver com o Dr. Marcos qual é a opinião dele assim, dos desenvolvimentos recentes que a gente teve, tanto na parte do Ministério da Agricultura, como na própria legislação, a nova lei do agro, que foi sancionada esse ano. Você vê o movimento, o que você acha que pode contribuir para essa digitalização das empresas do agro, mas especificamente das CPRs? Boa noite, doutor Rodrigo. Agradeço imensamente a oportunidade de estar com esses craques, cada um na sua área. O senhor também é um craque, sou um admirador. Boa noite, Marcela. Boa noite, Pedro. Parabéns por suas explanações. E parabéns à Índigo pela realização desse evento, que é fundamental para a informação e para alavancar de vez, para fazer decolar de vez o agro digital, o crédito digital agro. Tá? Rodrigo, você falou de chamar a televisão e tal, né? Então você pode chamar a televisão, tá, Rodrigo? Porque nós aqui, eu estou falando de Uberlândia, nós temos parceria com uma fintech chamada Nagro, e eu não sei se é a primeira, mas a Nagro fez a primeira CPR digital, 100% digital, pelo Banco do Brasil, registrada em cartório também digitalmente. Então, eu só acredito se eu ver isso no Jornal Nacional. Então chama o jornal, pode mandar o jornal para cá. Tá? Eu vou pegar mais detalhes, Rodrigo, e vou te fornecer, e para você disponibilizar para o pessoal que está nos assistindo, quem mais quiser, tiver interesse aí, tá? Mas isso já aconteceu. Tendo em vista que já foi feito, eu vou tentar justificar legalmente o que está acontecendo, o que vem por aí. Tá? A Índigo, uma empresa de altíssima tecnologia, como você disse, veio ao Brasil, acostumada com a tecnologia norte-americana e aí em outros locais do mundo, e falou, puxa vida, acho que está tudo caminhando certo. Realmente estava, mas ainda era... não diria que quando vocês chegaram era embrionário, mas estava gatinhando, às vezes uma parte que andava mais, outra parte que andava menos. Como é que está agora? O judiciário está totalmente digital, tá? O CNJ, agora no mês de maio, faz pouco mais de um mês, lançou o provimento 100, especificando tudo, pormenorizadamente, o que é assinatura digital, o que é assinatura eletrônica, o que é cartório eletrônico, tudo isso, e meio que dando um direcionamento do e-notarial para os cartórios de nota. Tá? Os cartórios de registro de títulos e documentos estão mais avançados do que o de registro de imóveis. Mas os cartórios de registro de imóveis, principalmente depois com o advento da Lei da Liberdade Econômica, que veio para dizer o seguinte: vamos tirar as amarras
das nossas empresas, vamos tirar as amarras dos nossos negócios, vamos tirar as amarras dos empresários do nosso país. Nós precisamos... O empresário brasileiro tem muita vontade de produzir e ele é muito amarrado, e o governo finalmente resolveu olhar para isso. E uma das partes mais importantes da Lei da Liberdade Econômica foi o incentivo à agilização através dos meios digitais e eletrônicos. Tá? Pegando uma carona, Rodrigo, eu te digo que nós avançamos muito e a ministra Tereza Cristina foi fundamental. Ela trabalhou na famosa medida provisória do agro, que hoje foi convolada na lei do agro, que veio mudando muita coisa, tá? Inclusive, sob o ponto de vista de registros digitais, registros eletrônicos. Tá? A doutora Marcela já especificou a diferença. Bom, o que a lei do agro trouxe de novidade? Novas garantias, tá? Dentre elas o patrimônio rural em afetação, que eu acho que vai sair rápido, vai pegar rápido, vai agilizar e vai baratear os custos de financiamento. Tá? Trouxe o Fundo Garantidor Solidário, trouxe também uma garantia que, no meu livro, eu já defendia, já tinha tese a respeito, que é da alienação fiduciária sobre grãos. Isso é bastante interessante para o produtor rural, que vai poder levar mais segurança em cima de colheitas futuras e automaticamente menos, não digo total, por favor, mas menos atenção dos credores naquela ânsia de querer só imóveis. Por quê? Porque com a alienação fiduciária de bens fungíveis, o credor passa a ter a propriedade jurídica sobre os grãos. Então, é algo bastante interessante, vem baratear. Trouxe também a indexação em dólar da CPR, eu acho bastante interessante também. Já tinha uma tese no meu livro onde eu defendia esta posição, porque o agro é em dólar, as commodities são todas em dólar, e o financiamento do agronegócio brasileiro ele depende muito de empresas estrangeiras. Ele é altamente alavancado em empresas estrangeiras. Somente agora, recentemente, que nós estamos vendo Itaú, mais recentemente, Itaú, o Bradesco, investindo fortemente no agro, que são empresas nacionais. A própria Caixa Federal, mas até pouco tempo atrás era o Banco do Brasil e a maioria de empresas estrangeiras. As empresas estrangeiras fecham balanço em dólar. E as commodities que normalmente são exportadas têm cotação em dólar. Não tem nada de anormal, de extraordinário acontecendo nisso. CPR tem que ser em dólar, sim. Tem que ser. Por que não? O próprio produtor brasileiro já está acostumado com as oscilações de preço das commodities e da moeda norte-americana. Pois bem, vamos continuar. Trouxe outras novidades com relação aos registros das CPRs. Tá? Antes, criou a CIR, a Cédula Imobiliária Rural, que, juntamente com o patrimônio de afetação, deverá substituir a cédula de crédito bancário aos poucos como título de mútuo financeiro. O que é mútuo financeiro? Empréstimo de dinheiro. Vai dinheiro, volta dinheiro. Tá? CPR, não se esqueçam, CPR é produto. Qual é o objeto da CPR? Produto. Já da CIR é dinheiro. Vai dinheiro, volta dinheiro. Tá? Outra modificação, abrindo parênteses, em razão da ampliação do financiamento do agro através da nova lei, que a ministra Tereza Cristina disse que após o Plano Safra lançado, que acabou de ser lançado, a equipe dela se debruçaria junto com o Banco Central para regulamentar a lei do agro. Isso já deve estar acontecendo, meu pessoal está acompanhando, ainda não tem nada de relevante, mas já deve estar acontecendo. Tá? A possibilidade de juros e correção monetária, além da indexação em dólar,
nesse título CPR. Tá? Todas as garantias existentes no ordenamento jurídico brasileiro são agora aceitas na CPR. Bom, tem mais modificações, Rodrigo, tem mais modificações, mas tudo isso precisava de uma coisa. E eu vou justificar o que é isso. Precisava da agilidade digital. Nosso país é continental. Olha, Rodrigo, eu trabalho com agronegócio desde sempre. O que eu já vi de caminhonete saindo para pegar assinatura, andar 1.000 quilômetros, pegar uma assinatura, voltar, uma assinatura de um pedido, voltar, aí o pedido ia ser modificado, ou seria cancelado, precisava de outro, tinha que voltar mais 1.000 quilômetros. Desses 1.000 quilômetros, botava aí uns 600 de terra para conhecer pessoal, século XXI, globalização. Tá? Não dava para ficar no papel, não dá mais para ficar no papel. E se o próprio judiciário já é digital, não é que ele aceita a assinatura digital, né, doutora Marcela? Ele é eletrônico, peticiona, ele praticamente só está aceitando eletrônico. Então, na realidade, quem está atrasado... Há 10 anos, né? 10 anos. Então, quem está atrasado somos nós. Tá? O que falta... o que faltava era a agilização digital. Poxa vida, Rodrigo, qual é o problema de um fazendeiro lá do interiorzão do Mato Grosso, lá do norte, ele está na fazenda dele, ele tem internet lá, ele ter um token, ele ter uma certificação digital via ICP, é uma coisa simples, né, Marcela? Uma coisa simples. Hoje em dia, se ele não sabe, ele tem que se preocupar com a produção mesmo, ele tem que se preocupar com produtividade, mas o contador dele sabe fazer isso. Vai, tá aqui, por favor, digita a senha, vira o rosto para lá, senha só dele, ele guarda se quiser, pronto. Isso vai valer para ele assinar esse pedido que eu falei, vai valer para... eu preciso que você aceite uma duplicata, vai valer, e vai valer para assinar uma CPR. E a nova lei do agro veio facilitando e expressamente trazendo essa condição para a cédula de produto rural nacional, que inclusive está começando a ser imitada por outros países do mundo. Tá? Olha, o financiamento, o agronegócio não é só altamente tecnológico em produtividade, em máquinas, etc. O crédito está começando, está acompanhando isso. E nós estamos dando exemplo para o mundo de como fazer crédito digital no agronegócio mais tecnológico, mais produtivo do mundo. Tá? Pois bem, a CPR, que antes era registrada em cartório, não precisa mais ser registrada em cartório. Com a nova lei, ela precisará necessariamente terá que ser registrada numa central de registro que será regulamentada agora. A ministra Tereza Cristina, quem tiver contato aí, acelera a ministra, faz sair logo, porque até janeiro de 2021 isso tem que estar pronto. A lei falou, a partir de janeiro de 2021, não vale CPR se não estiver registrada nessa entidade de registro. Isso vai ser muito bom, porque todas as CPRs do Brasil estarão lá. Então, para saber notícias da CPR, vai ter um lugar só, que era uma grande preocupação que eu tinha antes da lei do agro. Poxa vida, mas está tudo caminhando, o digital está vindo, eu acho que vai pegar. Eu tenho meus estudos técnicos sobre circulação do título digital, etc., etc., mas, meu Deus do céu, como é que vai ser a circulação desse título? Como é que vai ser a transferência por endosso? Como é que nós vamos saber onde é que está esse título? A lei do agro resolveu isso. Todas as CPRs do Brasil ficarão registradas no lugar só, haverá segurança para isso. E serão registrados no cartório a hipoteca, que é imóvel, né? O cartório de imóveis, a hipoteca, a alienação fiduciária sobre imóveis. Eu tinha uma tese também na edição anterior do meu livro, pela validade, já foi abraçado pelo Congresso, pelo nosso parlamento, tá valendo na lei, e o penhor que vai no livro 3 do cartório de registro de imóveis. A alienação fiduciária de bens fungíveis de soja, de milho, de algodão, de café e também de veículos, está valendo também, né?
ela vai para o cartório de títulos e documentos. Tem que ser registrada lá no cartório de títulos e documentos, tá? E como o cartório de títulos e documentos, os cartórios estão mais avançados, isso está forçando os cartórios de registro de imóveis a correr atrás desse prejuízo. O CNJ está fazendo a coisa, que é o Conselho Nacional de Justiça, está fazendo a coisa girar, e o cartório, os cartórios que não se modernizarem, olha, esses oficiais estão com problema. Eu tô vendo, Rodrigo, nós devemos ter diversos produtores rurais assistindo, quem regula, é importante os senhores saberem disso. Os oficiais de cartório não mandam e desmandam na vida de vocês, não, tá? Senhores produtores que estão nos assistindo, o juiz da comarca, chamado juiz corregedor, está lá para vocês reclamarem de erros de um cartório, tá? Não é simples assim. Os cartórios, pelo que eu noto, em sua imensa maioria, eles tentam fazer a coisa fluir bem. Eles são participativos. Mas caso aconteça, para vocês aprenderem, onde é que eu reclamo? Para o juiz da comarca, tá? Está tudo organizado. Já existe essa organização. E os juízes já estão digitais. Daqui a pouco ele vai olhar chama correição, né? O cartório está sob correição, ou seja, está sob fiscalização. Ele vai pedir a cabeça do oficial que não se atualizar, Rodrigo. Infelizmente, então, fica aqui o alerta para os senhores oficiais de cartório para correrem atrás daqueles que não correram. Eu acho que não tem nenhum oficial de cartório vendo, ainda bem. Não, pode ter. Mas eu acho que a gente tem agora um tempinho para perguntas, doutor. Eu acho que já chegaram perguntas aqui até meio que no sentido que você está falando. E aí acho que dá para você concluir com as ideias também. Assim, uma das perguntas acho que é exatamente relacionada, talvez você já até tenha respondido aqui, que tendo em vista que a lei do agro prevê que a CPR seja registrada em instituição autorizada pelo Banco Central, o registro em cartório não deveria ficar dispensado? Eu acho que pelo que você falou, não, ainda precisa do registro em cartório, é isso? Mas vamos fazer a diferença. Até pouco tempo atrás, né, até antes da lei do agro, a CPR era necessário. Se você tinha penhor na CPR, Rodrigo, você tinha que registrar 2 atos. Você tinha que gastar com 2 atos de registro. Um era a CPR, então você registrava a CPR, e o outro era o registro do penhor, tá? Então agora você tem que, se não tiver penhor, não tem registro mais da CPR em cartório. E se tiver penhor, você vai registrar no cartório somente a garantia, porque este ato que era o registro da CPR, agora vai ser numa entidade que vai ser determinada pelo Banco Central do Brasil. E para o caso, isso realmente eu já falei, para o caso existe uma diferença entre alienação fiduciária, hipoteca e penhor. Eu não sei se tem essa pergunta aí, se já chegou ou não, né? Mas se a gente pode falar sobre ela. Que eu disse para você, Rodrigo, que a alienação fiduciária de bens fungíveis, para ser válida, porque isso pode não invalidar a CPR. A CPR vai ser invalidada se ela, no prazo, se não me engano, de 10 dias ou 5, a lei é nova, eu não gravei isso ainda. Se ela não tiver registrada, ela cai nessa entidade. A partir de janeiro de 21, ela vai deixar de existir, ela não terá validade. Agora, se você não registrar, se você registrou lá e não registrou a garantia, você poderá ter problema só com a garantia, mas a CPR está valendo. Entendi. Legal. Tem agora uma pergunta que eu acho que talvez o Pedro possa ajudar a gente, porque acho que o Dr. Marcos que instigou, mas eu acho que a resposta talvez para o Pedro seja melhor. A pergunta é se posso ter um certificado digital para o meu contador e outro para que eu assine os contratos. Isso é possível, Pedro? Você pode fazer 2 instituições diferentes, eu acredito. Aí a doutora Marcela e o doutor Marcos depois podem me corrigir, porque eu sei que dá para você
fazer por instituições diferentes, empresas diferentes, e você deixa um com uma senha com um propósito ali específico com o seu contador e o outro você usa para aqueles contratos que você não quer que o seu contador assine. Eu veria dessa forma, né? Agora, eu não sei se legalmente pelo ICPBR você pode ter 2 certificados com senhas diferentes. Talvez não, porque isso é um sistema comum. Você vai tirar o certificado digital pela CertSign e um pelo Serasa, por exemplo. Eu não sei se eles se cruzam nesse banco de dados. Acho que até para complementar, se puder ajudar, eu acho que, acho não, teoricamente você não deveria fazer isso porque o ato que você assina ali por meio de um certificado digital, ele é como se fosse uma senha pessoal e intransferível. Você não deveria outorgar essa senha. Eu sei que é prática, que muita gente faz isso, mas se por um acaso alguém que estiver com o seu certificado, com a sua senha, ela assinar algo, assumir alguma obrigação que você não tinha conhecimento, ou que você não concorda, você não tem como questionar, porque você outorgou, teoricamente, você está outorgando poderes para que outra pessoa se passe por você, assine por você, né? Então, Precisaria até, acho que, de uma procuração, no caso, né, doutor? Se fosse o caso. Exatamente. Existe o certificado na pessoa física e existe o certificado pessoa jurídica, né? Então, só para a gente não misturar as duas coisas. Eu estou entendendo que pela pergunta dela, ela está dizendo do mesmo certificado. Vamos supor, eu sou ali administradora da minha empresa e tenho um certificado pessoa física, e aí tiro por 2 certificadoras e deixo uma com o contador e utilizo outra para outros tipos de contratos. Não é recomendável. Entendi. Tá, perfeito. Tem mais pergunta aqui. A gente ainda tem uns 11 minutos. Acho que dá para responder mais algumas. Eu acho que também já foi um pouco abordado aqui. A pergunta é como a pandemia ajudou a acelerar a digitalização de processos e os documentos e assinaturas eletrônicas. Não sei se o Pedro, Marcela, acho que é mais a praia de vocês. O que vocês ajudou? Atrapalhar não atrapalhou. A gente é prova disso, né? Esse evento é uma prova disso. Falando do nosso lado, vendo as empresas, isso foi uma corrida contra o tempo. Porque imagina que parte do time comercial dessas empresas que estavam negociando ali no campo tiveram que ir para um home office ou para uma determinação, né, das grandes empresas, e você teve que se digitalizar. A gente viu e vem observando as empresas numa corrida contra o tempo para levar toda a infraestrutura para o trabalho remoto, e o quanto mais digital, melhor. Desde o acesso à rede interna até a contratação de empresas como a gente ou outras plataformas que transformasse ali toda uma esteira que não se tinha o hábito de se fazer de forma digital, e a partir disso tudo agora isso tem sido feito de forma digital. Então, para nós, assim, é impressionante a mudança. Agora tem uma outra pergunta. Desculpa, pode complementar. Não, só para complementar, acho que é bem nessa linha, até como você falou no começo, na abertura, Rodrigo, a gente viu aí o aumento óbvio, né, no número, por exemplo, de e-commerce, mas a gente vê alguns outros setores como educação, como procura por serviços de bem-estar e saúde por meio digital, e acho que é um movimento que, no fim do dia, ele veio para ficar, e a gente vê com essas últimas regulamentações, como o Dr. Marcos comentou, do provimento 100, né, dos tabelionatos de notas. A gente vê, por exemplo, também como a MP 983, que saiu agora em junho, que ainda precisa ser, ainda está em discussão, ainda precisa ser convertida em lei, mas que prevê aí a possibilidade de assinatura eletrônica com os órgãos públicos, né? Porque a gente está falando de assinaturas eletrônicas de uma forma genérica. A MP 983, ela fala sobre assinaturas eletrônicas com órgãos públicos. Então, por exemplo, para você poder assinar um contrato digitalmente
e submeter para uma junta comercial, que até então você não tinha essa possibilidade, você tinha que imprimir uma ata, por exemplo, uma alteração de contrato social, você tem que imprimir, reconhecer firma, etc., né? Essa MP, ela traz uma possibilidade, ela cria alguns tipos de assinaturas eletrônicas para que tenha validade, criando até algumas faixas aí de segurança, mantendo o certificado digital, para que seja possível assinar com órgãos públicos. Então, acho que é bem nessa linha do que o Pedro também comentou. Acho que veio para fortalecer, né? A pandemia acabou trazendo essa transformação digital em várias frentes. Tá. A outra pergunta aqui, não sei se Pedro ou Marcos conseguem ajudar, mas pergunta se a CPR digital ela vai ter um custo menor, ou se ela tem um custo menor do que a física. Acho que, se me permitir, eu também até compartilho. A gente está integrando com uma dessas certificadoras, e eu sei que tem o custo de você certificar em uma dessas certificadoras que vão ser reguladas pelo Banco Central, inclusive pela CVM, se eu não me engano. Posso estar enganado. Então o custo vai ser maior. Mas eu queria até confirmar com o Dr. Marcos, eu não tenho certeza disso, porque até onde a gente sabe nesse processo de integração, parece que para fazer o registro nessa certificadora você tem que pagar também. Mas eu até acredito, Pedro, vamos debater sobre isso, mas eu acredito que o custo que a pergunta, estou vendo a pergunta aqui, o custo com registro, se ele vai ser menor no registro, o registro das garantias será o mesmo. O registro das garantias será o mesmo. E já existe custo com o registro da CPR em cartório, como eu acabei de explicar. Esse vai deixar de existir. Então, provavelmente, deve ter uma taxa, uma tarifa, que eu não acredito que seja cara, sinceramente, eu não acredito que seja cara, nessa nova registradora, que vai substituir. Então, vai ficar a mesma coisa. Na minha opinião, não vai haver. Nos cartórios não vai mudar, mesmo sendo digital, as garantias, o custo é o mesmo, e eu acho que nós vamos trocar. Tira do cartório, põe na registradora e o custo vai ser parecido, viu, Rodrigo? Tá. Então... Mas, doutor, até uma dúvida. Isso quando não envolve garantias imobiliárias. Quando envolve, você vai ter que fazer o registro tanto no cartório de imóveis quanto na certificadora. Então, teoricamente, talvez você tenha um aumentozinho aí, é isso? Não, veja bem. Não, porque atualmente, na Cartular, você vai registrar a hipoteca, então suponhamos que ficou em R$5.000, né? A digital vai ficar nos mesmos R$5.000. Só que eu era obrigado a registrar a CPR em si, tá? No cartório. Só que aí é um custo muito mais baixo. Vamos dizer que era R$130. Este custo não bom, eu nem conseguirei mais registrar a CPR, o título, sim. As garantias do título. O título no cartório de registro de imóveis. Só que eu vou registrá-lo na central de custódia e registro que o Banco Central e a ministra Tereza Cristina vão arrumar isso aí para a gente agora. Então, eu não sei quanto vai ser, mas eu acredito que seja mais barato até do que os cartórios cobram. Então, vai trocar de lado. E mesmo sendo digital, as garantias, quem manda no valor de registro de garantias são os tribunais de cada estado. Então, a tabela. O que eu acho que é importante ressaltar é que quanto mais dessas certificadoras a gente tiver no mercado, claro, melhor vai ser e mais barato vai ser para o consumidor, porque é uma questão de concorrência, né? Sim. Agora, se a gente tiver uma certificadora só ditando o preço desse registro, a gente tem um mercado monopolizado e ela vai conduzir o preço que ela quiser, né? A B3 eu sei que já eu vi que o Serasa estava correndo atrás, então haverão outras. E eu acredito, Rodrigo, ou Pedro, que as associações dos cartórios deverão se movimentar para também se credenciarem junto ao Banco Central. Por que não? Você imagina a facilidade, você já registra a garantia e já registra a CPR através dali mesmo. A diferença é que ele vai ser só para o registro da CPR, ele vai ser um canal. Dali ele vai jogar dentro dessa central única do Banco Central e aí, a partir de lá vai emitir certidões, como é que está essa CPR, se está vencida, se não está, o status dela,
endosso, vai ser tudo ali pela via eletrônica. Ou seja, o mundo digital chegou para o financiamento do agro. E ele chegou de maneira simples. Não se assustem, pessoal. Produtores que estão nos assistindo, não precisa se assustar. Vai ficar mais fácil e mais seguro, viu? Vamos lá, Rodrigo. Muito bom. Agora o tempo já está quase acabando. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas... Eu tenho algo importante para falar aqui ainda, viu? É pequenininho, viu? Mas depois eu só queria... Tá bom. Eu queria resumir só para quem está assistindo, quem não pegou no começo, mas aqui basicamente o que a gente conseguiu, acho que a conclusão aqui é que a gente tem já todo um ordenamento jurídico preparado para que as empresas sejam digitais. A gente possui ferramentas já, plataformas que proporcionam a digitalização de uma forma menos traumática, eu diria, mais eficiente, e a projeção de futuro, a perspectiva de futuro, a agenda positiva é realmente muito forte para que os processos sejam digitais, mais rápidos, mais ágeis, e que a gente não dependa tanto do carimbo do cartório. Eu acho que a mensagem final é essa: quem não se digitalizou, se digitaliza, porque é melhor, e uma hora isso vai ser obrigatório. Então é melhor começar antes. Já estamos atrasados, o agro já, infelizmente, muito por culpa dos cartórios, acho que a gente acabou se atrasando um pouco, mas o que você mencionou, mesmo a própria distância entre os lugares com esse país continental que é o nosso, a digitalização, eu só vejo vantagem nisso. O comentário que você ia fazer? Eu queria, inclusive, agradecer ao Cristiano, a Renata, ao Vinícius e o Radamés. Eles fizeram um apanhado de como está atualmente, hoje como estão os cartórios dos principais estados agro do Brasil, os cartórios de registro de imóveis. E eu acho que isso é importante para o nosso público, então agradeço a turma, peço que vocês, já estou aqui pedindo ao vivo, que vocês organizem isso em formato de artigo, disponibilizem para o Dr. Rodrigo, para o Dr. Rodrigo disponibilizar para todo mundo que quiser, tá? Mas esta CPR que eu te falei, junto ao Banco do Brasil, que a Nagro, juntamente com o Reis, fizeram, ela foi registrada digitalmente através de uma central única que nós temos aqui, que chama CRIMG, tá? É o CRIMG. O Pedro conhece, né, Pedro? É o CRIMG. Então, existe aqui no www.registradores.org.br, Rodrigo, é uma central, é um sítio eletrônico, é um site que ele já abraça os seguintes estados conveniados: Pará, Rondônia, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Então, a coisa já está funcionando para esses estados e vai funcionar mais rápido ainda através desse www.registradores.org.br, tá? Já os estados de Tocantins, Rio Grande do Sul, Minas, Maranhão, Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul têm suas próprias centrais digitais e serviços, tá? Os detalhes depois eu vou mandar para você, está aqui no anexo, mas depois eu mando para você, você disponibiliza para o Pedro, para o Marcelo e para todo mundo que está nos ouvindo. Ou seja, eu posso falar pelo de Minas Gerais porque já deu certo, mas eu acredito que se deu certo pelo de Minas Gerais, vai dar certo também nesses outros cartórios todos que eu te falei. Somente Bahia e Piauí, nós ainda, até a data de hoje, até agora à tarde, eu pedi para que o nosso pessoal corresse atrás, ainda não apresentaram nada para fins de registro digital. Rodrigo, é isso que eu queria contribuir com algo prático para todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo. Viu? Tá ótimo. Então, o tempo acabou, a gente não vai conseguir responder tudo. Acho que a gente vai buscar direcionar as perguntas por e-mail. Eu acho que a gente precisa falar do prêmio que a gente oferecer, quase que eu esqueço disso. Aline, a gente já tem o sorteado, se você puder me mandar aqui. O prêmio que ele foi gentilmente oferecido pelo Dr. Marcos é o livro de autoria dele sobre CPR. Eu acho que um livro bastante completo, não importa se é advogado, produtor, investidor, assim, entender a CPR é importante.
Então, depois só a pessoa precisa mandar o e-mail completo aqui no chat para a gente poder entrar em contato. Ó, o ganhador foi Emerson Pagnocelli, não, Emerson, se você puder mandar pelo chat o seu e-mail, a gente entra em contato. Queria agradecer de novo muito a participação dos nossos convidados, agradecer ao time da Índigo, a Aline, pela organização. Acho que o evento só acontece com essa ajuda, e a todos que nos assistiram até agora, muito obrigado. Eu agradeço, obrigado. Obrigado. Até mais. Um abraço. Rodrigo, pela Obrigada. oportunidade. Obrigado à Índigo por essa oportunidade, a todo o país. Viu? Obrigado, viu, gente? Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.